Olá, seja muito bem-vinda. Meu nome é Ana e esse é o nosso Café com Livros. Hoje eu vou te contar sobre um achado do sebo que mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. O Beco das Ilusões Perdidas é um clássico da literatura norte-americana do autor William Lindsay Graham. Eu acho que Graham, enfim. Nós temos duas adaptações desse livro para o cinema, sendo a primeira em 1947, um ano após a publicação do livro, e a segunda adaptação mais recente de 2021, do diretor Guilherme Del Toro. O filme do Del Toro chegou pra gente aqui no Brasil com o nome de O Beco dos Pesadelos. Mas o que leva uma pessoa a escrever um livro tão sombrio, tão humano e tão visceral? No caso de William Lindsay Graham, a resposta vem da guerra, da dor e de um homem que mordia galinhas vivas. Eu não vou repetir o nome dele não. William nasceu em 1909 e morreu em 1962. Ele foi como voluntário para a Guerra Civil Espanhola e lá ele conheceu um homem que lhe contou uma história curiosa que o assustou e queria atormentá-lo até que ele escrevesse a respeito. A história era sobre uma atração de um parque de diversões itinerante que chamava de Selvagem. Essa atração era um homem bêbado que estava em um momento da vida tão ruim, tão no fundo do poço, que para conseguir algum dinheiro para a bebida, ele mordia, arrancava com a boca a cabeça de galinhas e cobras enquanto os animais ainda estavam vivos. Esse selvagem ficou tão preso na mente do autor que ele sentiu a necessidade de escrever sobre ele numa tentativa de se livrar da história, de colocar para fora e ver se aquilo parava de lhe assombrar. Nisso já podemos perceber a vibe do livro, que é um romance noir que te deixa angustiado e que entra na sua cabeça te deixando intrigado e assombrado, tanto pelos personagens complexos de caráter duvidoso, quanto pelos acontecimentos que os levam a ser assim. Falando sobre a complexidade dos personagens, o autor usou mais da psicanálise para escrever a sua história, né? Então, assim que ele voltou da Espanha, ele não estava em um bom lugar mentalmente e acabou se envolvendo profundamente com estudos da psicanálise e isso influenciou muito a sua escrita. Mas durante esse processo de escrever o livro, O Beco das Ilusões Perdidas, William ele se distanciou desse estudo e se apaixonou pelo tarô, tirando o seu foco de Freud e seguindo para um lado mais místico da mente humana. Se você conhece um pouco de tarô, sabe que o deck tem 22 arcanos maiores e que começa pelo louco e termina com o mundo. E o autor usou essas cartas para estruturar e dar nome aos capítulos do livro. Iniciando a história com a carta do louco, que é a carta de número 0, né, no deck de tarô, que é justamente a carta dos inícios. Nessa carta, nós vemos um jovem andando despreocupadamente, apenas com uma pequena trouxa de pano e um cão o acompanhando, enquanto caminha sem perceber para o precipício. Ela diz muito sobre se jogar no desconhecido, começar uma jornada apenas com o essencial e conhecimentos que te moldam a ser quem você é verdadeiramente. As analogias e a forma sutil como o autor coloca as mensagens ao longo do livro são perfeitas. Essa carta é a jornada do tolo, que acredita estar no controle, mas na verdade está à beira do abismo. E assim também começa a trajetória de Stan Carlyle. Carlyle que fala? É Carlyle. Em O Beco das Ilusões Perdidas, nós acompanhamos a vida de Stan Carlyle, dando início enquanto um jovem adulto que trabalhava como carroceiro em um circo itinerante, assistindo com curiosidade e repulsa a apresentação do nosso selvagem, aquele que teve tanto impacto no autor do livro. Ele começa o livro colocando o protagonista como um espectador de uma atração tão visceral que o deixa ao mesmo tempo com repulsa, indignação, quanto com a curiosidade de saber como que alguém chega naquele ponto, ao ponto de se perder de si e se tornar algo mais animal, comandado por um vício. Ao longo da história, nós vamos acompanhando até onde a inteligência e a ambição de Stan começa a levá-lo. É óbvio que ele não quer passar a vida trabalhando em um circo itinerante, e nós vamos ver como ele usa de artimanhas e do seu traço de crueldade para ir crescendo na vida. Esse livro fala muito da psicologia humana, até onde o homem vai para conseguir aquilo que ele deseja, e principalmente como a sociedade instiga o pior do indivíduo. É um livro que entrega tudo, e claro que a adaptação do Guilherme Del Toro não ficaria para trás. Claro que quando falamos de adaptações, os livros são sempre melhores,
mas Del Toro conseguiu transmitir a essência do livro, mesmo fazendo pequenas alterações na história. Então fica a minha indicação do filme também, porque eu acho que vale a pena você assistir depois de ler o livro, mas assista sem fazer comparações, porque isso é frustrante. Dificilmente um filme de 1 hora consegue transmitir o que um livro de 300 páginas consegue. Então é isso, se você curte livros sombrios, personagens complexos e um suspense psicológico daquele que te faz pensar, essa aqui é uma leitura obrigatória. Gostou do vídeo? Deixa seu like, comenta aqui se você já leu ou ficou curioso e claro, se inscreve no canal pra gente continuar tomando esse café junto com livros. Tchau e até a nossa próxima leitura ou aventura!